Olá a todos, sejam bem-vindos ao canal Escavando as Escrituras, onde nós falamos assuntos relacionados às Escrituras Sagradas, de acordo com o hebraico e com o grego. E se você não é inscrito no canal, inscreva-se e aperte lá o sininho das notificações para você não perder nenhum conteúdo, porque sempre estou colocando coisas relacionadas ao hebraico e ao grego bíblico. Tá? O assunto de hoje eu vou fazer em duas partes, que talvez seja a dúvida de muitas pessoas. Qual o verdadeiro dia de descanso? O sábado ou o domingo? Então muitas pessoas têm essa dúvida em questão de é o domingo o primeiro dia da semana, é o sábado que eu tenho que guardar, é o sábado por causa do Shabat, é o domingo, enfim. Então eu estarei fazendo esse estudo em duas partes, para não ficar um vídeo muito longo. Então, sem mais delongas, vamos então ao que interessa. Qual o verdadeiro dia de descanso? O sábado ou o domingo? O verbo descansar, que vem da raiz da palavra Shabbat, significa literalmente cessar os labores ou atividades. É um repouso não por resultado de exaustão ou fadiga, mas uma interrupção de suas atividades nos 6 dias anteriores. Enquanto a terra durar, sementeira e cega e frio e calor. E verão o inverno, o dia e a noite não cessarão. Está no livro de Gênesis, capítulo 8, verso 22. Lembra-te do dia de sábado, o Shabat, descanso, para santificá-lo. Está no livro de Êxodo, capítulo 20, verso 8, que é no decálogo de Moisés. Lembra-te do dia de cessar os labores ou atividades, não por exaustão ou fadiga, para o santificar. É um dia especial destacado pelo próprio Senhor da criação, dado aos seus filhos como dia de descanso e memorial da criação. Demais lhes dei também os meus sábados para servirem de sinal entre mim e eles, a fim de que soubesse que eu sou o Senhor que o santifica. O observador ainda mais acurado vai perceber que o sábado não é um mandamento originado na lei mosaica, ainda que mais tarde a ela fosse incorporada. Verá inclusive que o sábado não é o nome do sétimo dia da semana, mas a designação da sua funcionalidade. O termo hebraico Shabat, da raiz Shabbat, supõe-se cessar, deixar de fazer, parar de fazer e até desistir. Ok? Em nenhum dicionário a palavra significa descansar. A ideia de que Deus descansou no sétimo dia só pode ser interpretada antropomorficamente, uma vez que Deus não pode cansar-se, sendo Ele o sustentador de toda a sua criação. Certo? Isso aqui está bem claro e é um erro de tradução e um erro bem feio mesmo. Tá? Mas tudo bem, não vamos entrar nesse quesito aí. Continuando, dizemos assim: além do mais, devemos notar ainda que o tempo em que o Gênesis foi escrito e a utilização de vocábulos babilônicos na sua composição sendo Shabatum, o que mais corresponde à interação judaica de significar que Deus completou a sua obra no sétimo dia. E se completou, trabalhou, o que tiraria de validade um sábado judaico como ali? Esta parece ser a ideia de que Jesus quis mostrar aos escribas e fariseus quando disse: meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Tá? No livro de Jó, capítulo 5, verso 17, diz isso aqui também, que foi uma extração do texto ao qual Jesus tirou para notificar aos seus discípulos. A lei judaica posterior definiu 39 tipos separados de ações que constituem a infração no sábado. No entanto, as mesmas escrituras prescreviam oferendas de sacrifício no templo, no sábado, ainda que isso fizesse o ofertante incorrer em esforços físicos, tá ok? Os princípios rabínicos prescreviam que, se sua vida humana estivesse em perigo no sábado, tudo que fosse possível deveria ser feito para salvá-la. Jesus foi mais adiante quando arguiu: e qual de vós que se sua ovelha no sábado cair num buraco, não a pegará e a tirará dali? Tá, no Evangelho de São Mateus, capítulo 12, verso 11. Quando Deus diz: lembra-te do dia do sábado para o santificar,
poderia estar dizendo: lembra-te de honrar-me, teu louvor e ações de graça no dia do teu descanso. É notório que nem todos podem descansar no atual sábado, sábado do dia de sábado depois de sexta-feira, ok? Ou seja, no 7º dia da semana, principalmente nas cidades grandes. Essa imposição de vida cotidiana poria milhões de crentes em desobediência contra Deus e passíveis de morte. Está aqui o texto de Números, capítulo 15, verso 32 ao 36. Diz que se a pessoa não cumprisse o sábado como um descanso, seria passível de morte, de acordo com alguns tratados que está relacionado a esse texto aqui. Felizmente, nós estamos debaixo da lei e podemos santificar todos os dias da semana ao Senhor. E como foi o primeiro dia da semana que o Senhor Jesus ressuscitou, está aqui no Evangelho de São Mateus, capítulo 28, verso 1, de Marcos também, de Lucas, de João, ok? É só pegar os textos lá e conferir. Eu não vou ler o texto porque vai ficar um vídeo muito longo, tá ok? Mas está a referência aqui, você dá uma pausa, confere lá, depois volta novamente para o vídeo. Nesse dia denominado domingo, do latim Dies Dominicum, ou dia do Senhor, ou dia de Deus, procuramos nele servir mais demoradamente a obra de Deus. Agora, quanto à santificação, não temos de escolher esse ou aquele dia, mas vivê-la a todo momento, pois sem ela ninguém verá o Salvador. Qual o significado da palavra sábado? Definição e significado etimológico da palavra sábado. Vamos entender o que significa a palavra sábado. Será que é depois de sexta-feira? Será que sábado é um dia da semana? Vamos entender qual o significado da raiz dessa palavra. Em hebraico, as palavras para sábado são Shabbat, que significa dia de descanso, cessação, interrupção. Tá? Shabbaton, tempo sagrado para repouso. Tá? Você está aí no livro de Êxodo e no livro de Levítico você encontra essa palavra aqui. Lembrando que essa palavra aqui, Shabbaton, ou Sabaton, ela foi retirada da Septuaginta. Tá? Em Levítico 23:32 encontramos dois termos usados juntos. Shabbat e Shabbaton, o sábado de descanso. Em grego as palavras são Sabaton, uma transliteração da palavra hebraica Shabbat, ou Sabatá, pode ser o plural de Sabaton, ou a transliteração do aramaico Shabbatá, que está no livro de Êxodo 16:23. E no Evangelho de São Mateus, capítulo 12, verso 1 também, o Novo Testamento em hebraico traz essa expressão aqui. A Bíblia recomenda em Êxodo 28, lembra-te no dia do sábado para o santificar. O sábado é o dia instituído por Deus para que o homem possa descansar no Senhor. Esse descanso não inclui apenas a parte física, mas também a mental, emocional e espiritual. O sábado foi feito para o homem pudesse desfrutar de uma comunhão viva com o seu Criador e também com a sua família. Claro, você não vai trabalhar 7 dias na semana, somente trabalhar. Você tem que ter um dia de descanso e tem que ter um dia também para usufruir com seus familiares. Usufruir com seus familiares daquilo que você plantou e colheu, que é o resultado do teu trabalho. Isso está lá no livro de Eclesiastes, capítulo 3. Tá? O sábado é um sinal, um lembrete no tempo, que nos fala que em 6 dias Deus criou os céus e a terra, e estão dispostas a nos recriar, a nos fazer novas criaturas para que possamos nascer de novo para uma vida feliz em comunhão com Ele. Descansar no dia de sábado é deixarmos de lado nossas atividades rotineiras, cessar nossas obras, louvar e adorar a Deus e passar a maior parte do tempo em companhia do Criador e com nossos queridos. É também um tempo muito especial a fim de dedicarmos mais de nossas vidas em serviço do nosso próximo. Obedecendo à lei de Deus, seremos pessoas felizes, sadias e prósperas. Tá, esse aqui está no livro de Isaías 56, verso 2, que ele diz assim: bem-aventurado o homem que faz isto, e o filho do homem que nisto se firma, que se guarda de profanar o sábado e guarda a sua mão de cometer algum mal. Tá? Santificação do sábado ou do domingo? Geralmente nós separamos o domingo para irmos para a igreja, para santificarmos a Deus, para dedicarmos os nossos louvores a Ele. Mas seria esse dia o sábado, depois de sexta-feira, ou seria o domingo, depois de sábado?
porque o nosso calendário, a semana começa no domingo e não começa na segunda-feira, tá? Só lembrando isso aí, que também estarei explicando aqui no vídeo sobre essa transição de diferenças, qual o primeiro dia da semana, ok? Quantas vezes você já não deve ter ouvido coisas do tipo como: guardarás o sábado e o santificarás como ordenou o Senhor teu Deus? Está no livro de Deuteronômio 5:12. A ordem é ou não é clara? Com qual autoridade queria saber a Igreja Católica quando ela se adotou o domingo? Talvez você já tenha essa resposta, ou mesmo não tendo ou conhecia por completo. A intenção deste breve esclarecimento de nossa fé cristã é trazer ao conhecimento aquilo que nossa tradição, magistério e as Sagradas Escrituras nos falam a respeito de como isso temos a real, verdadeira e nítida noção do motivo pelo qual os católicos têm o domingo como o dia do Senhor. O sábado, como muitos dizem aí, principalmente os judeus, que eles comemoram a partir da sexta-feira, às 18 horas, e os adventistas, que se relacionam ao dia de sábado como o sábado mesmo depois de sexta-feira. Antes de qualquer coisa, a palavra sábado não indica um dia da semana, mas sim um repouso. A palavra sábado, que vem das raízes Shabat, como eu mostrei aí anteriormente, não quer dizer sábado. Shabat não quer dizer sábado. Shabat quer dizer descanso. Ela não tem nenhuma conotação com a palavra sábado de dia da semana, ok? Pode ter tido aí alguma interferência na tradução hebraica, grega, para o nosso português, tá? Porque a palavra mais próxima de sabaton seria sábado, que é o dia da semana no nosso português, tá? Mas não tem nada a ver uma coisa com a outra. Portanto, 6 dias de trabalho, depois descanso dedicado a Deus. Em hebraico, as palavras para sábado são Shabat, que significa dia de descanso, cessação, interrupção. Tá? Isso aqui está no livro de Êxodo, capítulo 20, verso 8. Shabaton, tempo sagrado para repouso. Em Levítico 23:32 encontramos dois termos usados juntos para Shabat e Shabaton, tá? Ou o sábado de descanso. Ok? O sábado aqui de descanso, Shabat, Shabaton, quer dizer o descanso dos descansos, um dia de descanso. Tá? Não é o sábado de descanso como sábado de dia de semana. Em grego as palavras são Sabaton, uma transliteração da palavra hebraica sabat ou sabatá. Pode ser o plural de sabaton ou a transliteração do aramaico shabtá. Está em Êxodo capítulo 12, verso 1. Assim como também nos afirma o Catecismo da Igreja Católica, o terceiro mandamento do Decálogo refere-se à santificação do sábado. O sétimo dia é um sábado, um descanso completo consagrado ao Senhor. A Escritura faz a esse propósito a memória da criação, porque em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo que nele se encontra. Mas o sétimo dia cessou. Eis porque o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. O desenrolar do Antigo Testamento permeia toda essa importância dada ao sábado judaico. E com isso o povo da época foi assim alimentando toda esta prefiguração, que logo mais em Jesus Cristo tomaria um renomado e definitivo significado da plenitude da revelação. Ainda é importante salutar o que o Catecismo da Igreja Católica nos ensina a respeito da maneira que o nosso Senhor se portou em relação ao sábado. Tá? O Evangelho relata numerosos incidentes em que Jesus é acusado de violar a lei do sábado. Mas Jesus nunca viola a santidade neste dia. É com a autoridade que ele dá a sua interpretação autêntica desta lei. Ou seja, Jesus muitas vezes foi criticado porque no dia de sábado, depois de sexta-feira, ele trabalhava, tá? Mas isso não quer dizer que exatamente um dia de sábado, que era um dia depois da sexta-feira, que seria o dia de descanso. 6 dias trabalharás e no sétimo descansarás. As Escrituras não diz que você tem que trabalhar 6 dias, vamos dizer assim, de segunda a sexta-feira, e no sétimo seria o sábado. Você pode começar o primeiro dia da semana no domingo, e o seu sábado pode ser diferente do sábado da semana. Então tem que se ler o texto claramente para saber qual o primeiro dia que você está trabalhando.
6 dias trabalharás e no 7º descansarás. Você tem que contar desde o primeiro dia que você começou o teu trabalho e no 7º você descansa. Necessariamente não seria o sábado depois de sexta-feira. Deixar isso bem claro, ok? O sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado. No Evangelho de São Marcos, capítulo 2, verso 27, diz isso aqui. Cheio de compaixão, Cristo autoriza-se em dia de sábado a fazer o bem em vez do mal, a salvar uma vida antes de perdê-la. O sábado é o dia do Senhor, das misericórdias e da honra de Deus. O Filho do Homem é Senhor do próprio sábado. Evangelho de São Marcos, capítulo 2, verso 28. Dessa forma fica caracterizada a melhor maneira de iniciarmos o entendimento do domingo para a nossa fé cristã. Como vimos ainda há pouco, Jesus era e é o dono do sábado, ou o dono do descanso, o que por pura lógica significava ter o poder de fazer do sábado o que bem entendia, e bem sabemos que a liberdade de Jesus com referência ao sábado foi um dos motivos de sua condenação. É só conferir os evangelhos, está os textos aqui, ok? Como veremos logo a seguir, o principal motivo de hoje, o domingo, ter se tornado para nós cristãos o dia do Senhor, foi motivo de sua ressurreição, que para nós é o fundamento maior da nossa fé. Então nós não acreditamos que Jesus ressuscitou no domingo, porque nós entendemos que 24 horas do nosso tempo seria sexta, sábado e domingo, que daria 3 dias. Então, 3 dias, sexta ele morreu, sábado ele foi sepultado e domingo ele ressuscitou. Então, para os nossos dias, 24 horas, contando dessa forma, de meia-noite até meia-noite, seria um dia. Okay? Lembrando que o calendário judaico é bem diferente disso aí. Jesus ressuscitou de entre os mortos no primeiro dia da semana. Tá? Evangelho de São Marcos 16, 2. Enquanto o primeiro dia, ou dia da ressurreição de Cristo, lembra a primeira criação. Enquanto o 8º dia, a seguir o sábado, significa a nova criação, inaugurada com a ressurreição de Cristo. Esse dia tornou-se para os cristãos o primeiro de todos os dias. A primeira de todas as festas, o dia do Senhor, Eucuriaque Remera, dias Dominica, o domingo. Assim, o domingo tornou-se o dia mais importante para o cristianismo, pois se Jesus não tivesse ressuscitado, seria vã a nossa fé. Ok? Então, agora você entendeu por que o domingo é o dia do Senhor para nós. Ok? Nisso, a coerência levou os apóstolos a preferir para a celebração da Eucaristia nas comunidades e, por consequente, nossa tradição continua de costume até declarar o dia santo dos cristãos, reunindo todos os dias do sol, porque foi o primeiro dia após o sábado judaico, mas também o primeiro dia em que Deus, tirando das trevas a matéria, criou o mundo, mas também porque Jesus Cristo, nosso Salvador, nesse mesmo dia ressuscitou dos mortos. Está no livro de São Justino, tá? Que ele viveu entre os anos 100 e o ano 165 depois de Cristo. Falou que esses que viveram, tá? Deixa eu botar aqui, ó. Esses que viveram segundo a antiga ordem das coisas alcançaram uma nova esperança, não aguardando já o sábado, mas o dia do Senhor, em que nossa vida foi abençoada por ele pela sua morte. Então, na verdade, São Justino declara que não estávamos esperando o sábado do Senhor, mas estávamos esperando exatamente a sua ressurreição, tá? Que é essa que seria a nossa bênção, de acordo com os mandamentos que ele tinha falado. Santo Inácio de Antioquia, né, diz na sua epístola de Barnabás o seguinte significado. Um dos documentos mais antigos da igreja anterior ao livro de Apocalipse dizia: guardamos o 8º dia, o domingo, com alegria, o dia em que Jesus levantou-se dos mortos. O dia do Senhor, o dia da ressurreição, o dia dos cristãos é o nosso dia. Então, esse pai da igreja aqui, chamado Santo Inácio de Antioquia, disse que o primeiro dia da semana seria o domingo, ok? É por isso que ele se chama dia do Senhor, pois foi nesse dia que o Senhor subiu vitorioso para junto do Pai. Se os pagãos o denominam dia do sol, como a igreja de Roma mesmo diz, também nós o confessamos de bom grado, pois hoje se levantou a luz do mundo, hoje apareceu o sol da justiça, cujos raios trazem a salvação. Assim, dessa forma, as Sagradas Escrituras também nos trazem esse entendimento acerca do dia do Senhor.
E no fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, eles acreditam que seria o domingo, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E no primeiro dia da semana foram ao sepulcro de manhã cedo, ao nascer do sol. Tá? O evangelho aqui de Mateus aqui. E no primeiro dia da semana, muito de madrugada, foram eles ao sepulcro, levando as especiarias que tinham preparado e algumas outras com elas. E no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, tendo ainda escuro, e viu a pedra tinha sido retirada do sepulcro. Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, e cerradas as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio deles e disse: paz esteja convosco. E no primeiro dia da semana, juntando-se os discípulos para partir o pão, Paulo, que havia de partir o dia seguinte, falava com eles e prolongou a prática até a meia-noite. Tá? No primeiro dia da semana, cada um de vós, ponha de parte tudo que puder juntar conforme a sua prosperidade, para que não se façam as coletas quando eu chegar. Dessa maneira, nossa tradição, magistério e sagradas escrituras atestam mais uma vez que a verdade da nossa fé cristã nos esclarecendo e afirmando aquilo que é mais de 20 séculos, a única verdadeira Igreja de Cristo e dos apóstolos. Ok? Então você vê aqui muitos relatos dizendo que no primeiro dia da semana, já de madrugada, às 18 horas, hoje, já desponta o dia, desponta a noite lá em Jerusalém. Ou seja, o dia já se foi, porque o sol se põe lá às 18 horas. Então já virou o dia. Quando o dia está se levantando, lá já é outro dia. Isso tem uma lógica? Sim. Por quê? Porque às 18 horas lá, o sol já está se escondendo, então já é noite. A noite para a gente vai ser somente a meia-noite. Então o nosso dia vai mudar exatamente à meia-noite. Tá? Às 18 horas lá já é um primeiro dia da semana, ou o primeiro dia de um outro dia novo, e para nós aqui só vai ser à meia-noite. À meia-noite começa outro dia. Lá começa às 18 horas. Será que os cristãos precisam guardar o sábado? Será que nós precisamos guardar o sábado? A resposta da Bíblia: os cristãos não são obrigados a guardar o sábado. Os cristãos devem seguir a lei de Cristo. E essa lei não inclui nenhuma ordem de guardar o sábado. Tá? Carta do apóstolo São Paulo aos Gálatas 6:2, carta do apóstolo São Paulo aos Colossenses, capítulo 2, do verso 16 ao 17. Como sabemos disso? Primeiro, vamos analisar como começou o costume de guardar o sábado. Tá? Será que eu preciso guardar o sábado hoje? Não, mas está na Bíblia, eu tenho que cumprir o que está na Bíblia. Então vamos ver. A palavra sábado tem origem hebraica. Ela é derivada do verbo shavat, que significa descansar, cessar. As primeiras ocorrências dessas palavras na Bíblia foram em ordens que a antiga nação de Israel recebeu. Por exemplo, o quarto dos 10 mandamentos diz: lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a sua obra, mas no sétimo dia é o sábado de Jeová, o teu Deus. Tá? Jeová aqui eu botei somente como uma transcrição do nome para você entender. Não estou abordando a questão de se é Jeová, Yehová. Para isso eu tenho um vídeo aí no meu canal, você dá uma olhadinha aí em relação a qual o verdadeiro nome do Eterno. Nesse dia não farás obra alguma. Tá? A versão brasileira diz assim: para os israelitas, o sábado começava no pôr do sol da sexta e terminava no pôr do sol do sábado. Okay? Durante esse período, eles não podiam viajar, acender fogueiras, ajuntar lenha ou transportar cargas. Tá, os textos aqui embaixo em relação a isso que nós falamos aqui em cima. A pessoa que violasse a lei do sábado era punida com a morte. Tá? É uma coisa séria. No calendário judaico havia outros dias que eram chamados de sábados. Até mesmo o 7º ano e o 50º ano eram considerados sábados. Nesses anos sabáticos, as terras não podiam ser usadas para plantar. E os israelitas não podiam ser obrigados a pagar dívidas. Shabat Lunam, isso não existe. Tá? Quer dizer então que eu devo contar o sábado a partir da meia-noite, porque meia-noite já começou outro. Por exemplo, sexta-feira, eu estou aqui,
Vamos dizer que sexta-feira seria hoje. Quer dizer, então, que à meia-noite já começa o meu sábado. Porque sexta-feira, quando chega à meia-noite, já despontou, já não é mais sexta-feira, seria sábado. Então, eu tenho que contar pelo sábado lunar, se os judeus contam pelo sábado solar. Às 18 horas de sexta-feira, começou o sábado. Então, 18h01, 18h02 já é sábado para eles. O meu sábado começa à meia-noite. Então, qual o sábado que eu devo guardar? Pelo sábado lunar ou pelo sábado solar? A Lua completa uma órbita ao redor da Terra a cada 27,3 dias, mas arredondando-se para o computo de cálculo para 28 dias, para se tornar harmônico ao dia que é solar. Ora, considerando também que o dia sideral não é de 24 horas, mas sim cerca de 23 horas e 57 minutos, esse conjunto solilunar é chamado de mês sideral. Entretanto, o período de computação formal das fases da Lua, das quais são 29,5 dias, assim como as 23 horas e 57 minutos do dia, arredondam-se para 24 horas, para termos formais. Esse tipo de cronologia é conhecido no mês sinódico, assim como o dia de 24 horas, e que possui consideração o mesmo período de uma alunação do mês sideral. As frações que sobram de um dia, de um mês e de um ano são descontados em cálculos, no mês suplementar. O sistema solar é um mecanismo perfeito e complexo que trabalha continuamente em conjunto com as suas seções em unanimidade. A rotação da Terra em torno de si mesmo, que resulta o dia, a transladação da Lua em volta da Terra, que resulta o mês, a transladação da Terra em volta do Sol, que resulta nas 4 estações e no ano, e por sua aventura, uma dessas seções, faltar ou trabalhar de modo incorreto, todo o mecanismo se danificaria, provocando uma tremenda catástrofe ou até mesmo a destruição de todo o sistema. É semelhante ao corpo humano, que é formado de diversos aparelhos interligados que trabalham unanimemente. E se porventura um desses parar ou trabalhar de forma incorreta, comprometeria o funcionamento dos outros, e até mesmo de todo o corpo. As fases da Lua ocorrem em cálculos fracionais e variantes, e não em número completo. E de igual modo, é a regência do Sol que funciona em cálculos fracionais e variantes, e não em números completos. Com isso, conclui-se que os ciclos fracionais de Sol se completam com os ciclos fracionais da Lua, e ambos formam um ciclo completo. Então, na verdade, o Sol, junto com a Lua, em rotação com a Terra, ela se transforma entre os dias, os meses e os anos, e assim, então, num lugar é dia, no outro lugar é noite. E quando no lugar é noite, nesse lugar é dia. Então, na verdade, não tem nada a ver com o Sol e a Lua, mas sim com a rotação da Terra. Tá? Se o sábado é depois das 18 horas e o sábado é depois da meia-noite, isso aí inculca exatamente nesse cálculo. De qual o primeiro dia da semana que você começa a trabalhar, para você começar a fazer esse cálculo de qual o sétimo dia que você deve guardar. O que é sabatismo lunar? A World Last Chance é um grupo religioso evangelista dissidente da Igreja Adventista do Sétimo Dia, chamado World Last Chance. Eles ensinam erroneamente a teoria de que o calendário lunar foi estabelecido por Deus e o calendário gregoriano pela Igreja Católica com o objetivo de mudar os tempos e as leis. É aquela velha história de dizer que Roma que mudou a Bíblia, que Roma que fez isso, que Roma é a Babilônia, enfim, não vou entrar nesse mérito aí, como eu disse, porque a questão aqui se trata do verdadeiro descanso do sábado e nada a ver com questão de religião. É um movimento religioso verificando-se no seio do cristianismo e jesuitismo atual, sem qualquer conexão com o movimento de restauração do nome sagrado. Também nenhuma corrente judaica oficial, maçote, a ortodoxa Haderim e a reformista Acaraíta. Nenhuma dessas justificam esta face. Uma teoria cristã sem qualquer base escriturística, embora este grupo afirma apresentar algumas supostas provas, eles na verdade encerram um raciocínio lógico. Uma análise simples com os textos no idioma hebraico para as mentiras sejam desmanteladas. Afirma que o sábado não é o dia da semana, mas o sétimo dia do calendário lunisolar, que é o que nós falamos que seria de sexta-feira
à meia-noite, sábado, então, meia-noite e 1 já começa o sábado, então seria esse sábado aí. Proposto por ele, sendo que o primeiro dia do mês, a lua nova, e no último dia do mês precedente, caso esse tenha tido 30 dias, não considerados não dias. Assim, o sábado seria sempre o oitavo, o 15º, o 22º e o 29º dias do mês desse calendário. Existem grandes erros nessa teoria. Quais os erros dessa teoria deles aí? O tempo do Shabat não foi determinado pela lua. Se fosse, teria que ser observado em dias diferentes durante o mês, e não no 7º dia de cada semana. Tá? O Shabat poderia ser qualquer dia da semana, baseando-se no horário da lua nova. Muita atenção e observações abaixo. O calendário hebraico. Então, na verdade, eu não posso me basear no Shabat pelo meu calendário. Eu tenho que se basear pelo calendário antigo. Se o texto fala de antiguidade, eu não posso trazer para os dias de hoje e modificar esses dias e essas leis. É isso que eu estou tentando explicar aqui. Tá? Se o Shabat lá começa às 18 horas, porque foi instituído por Deus, porque lá o dia começa às 18 horas e termina às 18 horas do outro dia, e o meu dia aqui começa à meia-noite e acaba no outro dia da meia-noite, então na verdade está totalmente errado. Eu não posso pegar um texto antigo e trazer para os dias de hoje e fazer essa modificação. Se lá diz que 6 dias trabalharás, no 7º descansarás, então tem que contar o primeiro dia às 18 horas, tá? E contar 6 dias no 7º eu descanso, independente do dia fracionado. Se eu começo na terça, se eu começo na quarta, no domingo, não importa. Então não posso pegar do meu calendário e dizer que o primeiro dia da semana é o domingo, contar 6 dias, o 7º seria o sábado. Está totalmente errado isso aí. Calendário hebraico. O calendário hebraico é lunisolar, o que significa que o tempo era medido pela lua nova. A rotação da Terra ao redor, a rotação da lua ao redor da Terra. E também do Sol, a rotação da Terra ao redor do Sol. Um calendário lunar de 12 meses tem cerca de 11 dias mais curto que o calendário solar, que é de aproximadamente 365 dias. No mundo antigo, isso era resolvido com o acréscimo de um mês extra, 7 vezes em 19 anos. Na Bíblia, o calendário lunar foi utilizado para fixar o prazo para as festas. Okay? Por exemplo, 14 dias após a lua nova era a Páscoa. Por isso, algumas pessoas argumentam que o Shabat deve ser observado 7 dias após o primeiro dia do mês. O Shabat e a lua no princípio do século XX, a conexão entre o sábado e a lua era proposta e defendida por um bom número de estudiosos. Ok? Eles rejeitaram a origem bíblica do Shabat e sugeriram que sua origem estava relacionada a vários dias satânicos no calendário babilônico, incluindo-se o dia de lua cheia, durante o qual o povo pagão descansava. Tratava-se de uma sequência não composta de 7 dias. 7º, 14º, 21º e 28º dias do mês. Essa teoria não vingou e foi então abandonada. Okay? Gênesis 1 e o Shabat. Lembra quando Deus diz lá na criação que 6 dias trabalharás, no 7º ele descansou? A origem do Shabat bíblico está definitivamente conectada com a semana da criação. O Shabat foi instituído por Deus 3 dias depois da criação da lua, não o 7º dia após o primeiro do mês. Era para funcionar independentemente do mês em sua sequência específica de dias descontados da lua e do sol, mas fundamentando tão somente no poder do Eterno sobre o tempo. O lugar 7º do Shabat era relacionado com a passagem do tempo desde o início da atividade criativa de Deus do planeta Terra até o seu final. Ok? Então nós vamos dar uma parada aqui nesse primeiro vídeo para não ficar muito longo. Estarei então fazendo a sequência no segundo vídeo. Ok? Só aguardar um pouquinho que eu já estou fazendo a outra gravação.